Glória a Deus. Pai do Senhor, juventude. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 3. Enquanto os irmãos abrem, já quero agradecer aqui pela vida do nosso pastor presidente, através do nosso pastor Pablo, por essa oportunidade maravilhosa, nossa pastora Valéria. Obrigado, bom? Como muitos senhores, mora no meu coração. E também já aproveitar a oportunidade para agradecer também, né, uma rede maravilhosa aqui na juventude, a rede de Efraim. Essa rede aí que eu amo de coração. E também te agradecer a oportunidade também para expressar aqui minha gratidão para a vida da Renata Elias, que hoje faz 1 ano de namoro, né? E eu sou muito feliz ao seu lado. Uma das melhores decisões da minha vida foi você. Obrigado. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. João 6,3, por favor. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Último versículo. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Glória a Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos, ó Pai, em uma só voz em clamor ao Senhor. Pai, a Tua palavra será, ó Deus, aberta aqui neste momento. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer a Tua glória sobre o ambiente. Que a Tua glória já está aqui, Pai, isso é notório. Mas eu quero pedir, ó Pai, brasas do Teu altar. Pai, eu profetizo aqui agora coração em chamas. Deus, aonde houver, Pai, um crente batizado com o Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha transbordar de forma, ó Pai, maestrica, e que em tudo o Senhor seja glorificado, Senhor. Que possamos sair daqui talvez, ó Pai, lapidados, talvez marcados, mas, Pai, perante a Tua verdade, porque ela, ó Pai, é a prioridade aqui. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor? Glória a Deus. Quantos de nós já vivemos coisas extraordinárias na presença de Deus? Qual que foi a última notícia? Qual que foi a última ação de Deus na sua vida? Naquele momento que você pensou, não tem possibilidade nenhuma de dar certo. Você acorda no dia de manhã, você olha para um lado e para o outro, não tem como. E Deus faz acontecer. Talvez você acordou e pensou, montanhas ao lado, mar vermelho na frente e um exército atrás. E agora? E Deus responde: é agora, marche. Qual foi a última vez que você viveu o sobrenatural de Deus? Naquele momento que as portas não estavam abertas, ou talvez você não tinha probabilidade de vida, e Deus foi e fez o extraordinário. O Espírito Santo hoje grita na minha alma dizendo: chega de escassez. Acabou. O que Jesus disse na cruz? Está consumado. No grego é tetelestai, que traduzindo é está pago.
Você conhece alguém que é filho de Deus e vive uma vida medíocre aqui na terra? Tem Deus como pai, mas vive como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Não entendeu o real propósito. Não entendeu a sua identidade. Não entendeu que entre o caminho para a eternidade existe uma vida, e vida em abundância. O texto que eu li vai falar da primeira multiplicação de Jesus. Não é a primeira multiplicação de pães da Bíblia. A primeira é com Eliseu, lá no Antigo Testamento. Essa daqui é a primeira multiplicação de pães de Jesus. E aqui eu acho um momento extraordinário, a forma que Jesus age. Porque Jesus, ele está no meio de um deserto. E antes dele multiplicar o pão, bem cedo, bem antes, chega uma notícia para ele dizendo: o seu primo Jesus, João Batista, foi decapitado. O que nós queremos fazer quando recebemos uma notícia de morte, uma notícia ruim? Queremos gente que chora com nós. Mas Jesus resolveu se distanciar. Jesus resolveu tomar um tempo para ele comer, descansar. Mas o tal do crente vai atrás. Porque os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os xaatos. Ele vai atrás. Por quê, Ovando? Porque no dia de notícias de morte, Deus levantará pessoas para alegrar o seu dia. No dia de notícias ruins, Deus estará lá para trazer boas notícias para a sua vida. Porque os discípulos foram pregar. A Bíblia deixa bem claro, antes da multiplicação, que os discípulos foram pregar e chegaram com as boas notícias. Jesus está no momento de luto. Mataram o seu primo, o João Batista, o precursor. Foi o mesmo que disse: aqui está Jesus. Ele era o mediador de Jesus entre os homens. Isabel, sua mãe, quando encontrou Maria, ele ainda estava no ventre. A Bíblia vai me dizer que ele contorcia no ventre de Isabel. Então o contato com Jesus e João Batista não é só sanguíneo, tem algo espiritual poderoso entre eles. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele quer descansar. Ele não quer saber de pessoas. Ele quer tomar um tempo para si próprio, um tempo sozinho. O mesmo João Batista que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele amava o João Batista. Mas os discípulos chegam com notícias extraordinárias para Jesus. Jesus, o Senhor não acredita. Nós oramos e expulsamos demônios. Nós oramos e os paralíticos andavam. Nós oramos e isso aconteceu e aquilo aconteceu. Por que, Ovando? Porque no dia das piores notícias, Deus levantará pessoas para alegrar o seu dia. É Deus dizendo para Jesus: mataram um João, mataram um profeta, eu levantei 12. Eu levantei 12 para alegrar o seu dia, alegrar a sua vida. E a Bíblia vai me deixar bem específico nesse mesmo capítulo mais adiante, que Jesus curou a todos. E a Bíblia vai me deixar bem explícito que são 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então tinha volta 20.000 pessoas, João vai retratar. Isso me impacta na Bíblia. Jesus curou a todos. No mesmo dia da notícia de morte, ele multiplicou pães. Ele curou a todos. No mesmo capítulo, mais adiante, ele andou sobre as águas. Ele acalmou o mar. Por que, Ovando? Você já orou precisando de abraço? Você já orou precisando de oração? No dia que você está mais triste, que você está sofrendo, está doendo, e diz: eu preciso que alguém ore por mim. Aí alguém te liga e diz: você pode orar por mim? Porque cuidar de alguém gera cura em você também. Não é você esperar um bom ambiente, é Jesus tentando curar alguém. Porque cicatriz é um credencial de um bom testemunho. É você levar a palavra daquilo que cura, daquilo que protege, daquilo que zela. A palavra de Jesus. Eu acho incrível, porque Jesus agora está num ambiente extraordinário. As pessoas foram até a Ele para ouvir a palavra dEle. Porém, chega num limite, onde todos estão com fome. E Jesus disse que, e a Bíblia diz que Jesus começou a pregar de manhã, e agora já é à tarde. Por quê, Ovando? Porque antes de Jesus multiplicar o pão, Ele multiplica a fome.
Antes dele saciar a sua alma, ele gera sede em você. E Jesus está pregando uma palavra maravilhosa, porque ninguém ficaria com fome ouvindo qualquer palavra. Ninguém estaria ali por uma coisa qualquer. É a palavra que alimenta a alma. Só que chega no limite. E os discípulos então aterrorizados, Filipe chega em Jesus e diz: e agora? Já que não tem o que dar para essas pessoas, vamos fazer o seguinte: pega o problema e empurra ele, manda o povo embora. Você já fugiu de problema? Eu já. Só que todo problema esconde um milagre. Porque se não tem fome, quem vai orar por milagre? Se não tem enfermidade, quem vai orar por cura? Porque o milagre, ele existe no vento da crise. É quando eu olho e falo: não dá. Jesus diz: eu cheguei, eu estou num ambiente. Ele olha então para os discípulos e joga o problema para o colo deles, fala: dê de comer. Nem eles tinham de comida, e Jesus diz para eles: dá de comer. Sabe qual é a frase de Filipe? Não temos. Que bom que não tem. Porque se tem, seria algo natural. Como não tem, será extraordinário. Porque nós como os cristãos, nós como seres humanos, temos uma raiz no nosso coração de achar que tudo é racional. De achar que as coisas de Deus têm que ser calculadas, tem que ser tudo minuciosamente estrategiado. E não é bem assim com Deus. A soma de Deus é que o menos é mais. É o sobrenatural agindo. Aí André olha e diz: está aqui um rapaz, eu amo esse André. Eu não posso levar o mérito do que não é meu. Ele diz: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada. Por que ele fala isso? Porque o bom pão era o de trigo. E 2 peixinhos. É pequenininho, Jesus. Não dá para nada não. É pequeno. Ninguém perguntou para ele o tamanho do peixe, mas ele menciona de uma forma minúscula, dizendo: não tem como, acabou. E Jesus diz: eu estou no ambiente. Então ele traz o menino. Eu queria que a mídia colocasse para mim, por favor, João 6, versículo 9. João 6, 9. Olha lá. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Chato, crente chato. Tem que falar que o trem não presta. Tem que falar. Tudo não dá certo para ele. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 11, por favor. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixinhos. É peixinhos? Volta lá, por favor. É peixinhos? Mudou o peixe? Mudou a mão. O João que escreveu, ele não é só pescador não, ele é especialista na pesca. Ele sabe que o peixe não mudou, mas a mão mudou. Porque enquanto está na minha mão, enquanto está na sua mão, enquanto está na mão do advogado, do promotor, não tem problema, eles estão trabalhando. Mas enquanto está na nossa mão, é peixinho. Agora quando vai para a mão de Jesus, aquilo que é pequeno se torna grande, algo extraordinário. E eu já profetizo na sua vida ainda nesse ano, que foi um ano que muitos disseram que era um ano de morte. E eu profetizo na sua vida que Deus irá multiplicar coisas pequenas, formar coisas grandiosas na sua casa, coisas grandiosas na sua família, no teu ministério. Você irá prosperar naquilo que você tem. Porque não é o que você tem, é quem você tem. Jesus continua as suas maravilhas. Ele multiplica, faz algo extraordinário. Porém, o que mais me chama a atenção nesse texto, João é incrível. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes
E Jesus pega aqueles pães e coloca para cima. E João vai mencionar tudo para cima. E Jesus pegou o pão, levantou, deu graças e partiu. Jesus, ele é o pão da vida, sim ou não? E nós somos o corpo de Jesus, sim ou não? Se nós somos o corpo de Jesus, nós somos pão. E a Bíblia diz que Jesus levantou o pão. Quem quer ser levantado por Deus aqui? E ele falou que Deus levantou o pão e abençoou. Quem quer ser abençoado por Deus aqui? E ele falou que ele levantou o pão, abençoou, deu graças. Quem quer receber muita graça de Deus ainda nesse ano? A Bíblia diz que ele levantou, abençoou, deu graça e partiu. Porque quando Deus te levanta, não é para você ser aplaudido, é para você ser repartido. Porque independente de onde você esteja, tem que alimentar alguém. O propósito final do ministério é você servir, é você se doar. Repartir é servir a si mesmo. Deus me levanta, Deus me coloca para pregar, Deus me coloca, está pronto para ser repartido? Porque o primeiro passo para o ministério é a fuga. Moisés fugiu, Elias fugiu, todo mundo fugiu. Por que foge, Giovanni? Porque quem corre sabe o peso do ministério, sabe o peso da chamada de Deus, sabe o peso da renúncia, daquilo que se refere ao altar. Elias lá, escondido, chega lá e ele diz: Deus, me mata. Deus diz: come e anda, tem muita coisa para acontecer. Quando Elias chegou na caverna, Deus não perguntou para ele: o que está fazendo aí? O que está fazendo aqui? Antes de você chegar, eu já estava aqui. Bora, caminha, anda. Você está pronta para ser repartido? Porque ninguém viu o processo desse pão. Viu ele sendo levantado, viu ele sendo abençoado, viu ele sendo repartido, mas ninguém viu o processo. A moeda amassada, aí levou para o forno, ninguém viu. Mas agora o pão está pronto, o pão está na mão, é hora de repartir o pão. E uma coisa que me encanta muito em Jesus é que ele pede para o povo se assentar. Sabe o que é isso? Ordem. 100, 100, 50 e 50. Milagre não combina com bagunça. Porque para a juventude de um sede chegar aos 3.000 jovens, tem que ter ID, tem que ter líder de rede, tem que ter pastor, tem que ter ordem, tem que ter progresso. Por quê, Evandro? Porque milagre não combina com bagunça. A obra de Deus, ela é algo extraordinário, porque ela exerce você amar outras almas. E isso muitas das vezes não é fácil. É doloroso, é difícil. Mas você tem um chamado. Está pronto para ser repartido? Jesus continua. E aqui eu acho algo extraordinário. Porque no início do texto vai falar que estava faltando comida e estava chegando a noite. Então vai fazer agora o quê? Frio. Então eles precisam de comida e de agasalho. Cadê o agasalho? Jesus não deu agasalho. Ele não vai te dar tudo. Mas quando você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder. Por que ele não deu agasalho, Evandro? É para te ensinar a suportar. Porque quando o seu irmão do lado estiver com frio, você vai dizer: vem cá, me abraça. Temos pão para caminhar, temos águas para descansar. Então me abraça e vamos juntos caminhar para Nova Jerusalém. Isso chama processo de Deus. Certa vez eu tinha acabado de sair do meu ensino médio. Estava passando por todas as crises existentes na terra: financeira, espiritual, crise familiar, crise de sentimento, todas as áreas. Eu estava no começo de depressão. Por quê, Evandro? Porque certo dia eu falei para Deus: Deus, cansei. Cansei da tua obra, cansei do teu ministério. Eu quero descansar. Estou na sua casa todos os dias praticamente. E minha vida não muda, não transforma. Vejo meus amigos fazendo faculdade, meus amigos casando, meus amigos prosperando, e eu continuo na mesmice. Deus, deixa eu tirar um tempo para mim. E não é que Deus deixou, e não é que eu me lasquei todinho. Às vezes nós achamos que Deus não ouve oração, mas Ele ouve, e atentamente. Tudo que está na minha vida dando certo virou de cabeça para baixo. Entenda uma coisa: eu não desviei, eu não saí da casa de Deus. Só que o incentivo do meu coração tinha mudado, estava em outro lugar.
A minha prioridade agora era inversa. Porque pior do que você desviar, você estar frio dentro da casa de Deus. Eu não sentia mais Deus. Eu não sentia mais o agir de Deus sobre a minha vida. Ei, eu era dizimista, eu era ofertante. Eu estava ceando todo domingo de ceia. Mas só que o meu coração não estava mais lá. Distante, frio. Passou um bom tempo com isso. Foi aí que eu percebi algo extraordinário. Que quando Deus não muda as circunstâncias, é porque está usando as circunstâncias para mudar você. Ele molda caráter no meio do processo. Ele estipula o milagre dele. Ele faz multiplicar. Certo dia, depois de um bom tempo, resumo a história, eu entrei no meu quarto e falei: Deus, não dá mais. Cansei. Tá doendo, tá machucando demais. Porque o pior para mim não eram as outras coisas, era ficar longe da presença de Deus. Eu não sentia mais Deus. Parecia que a minha oração não passava do teto. Parecia que o céu estava em cinzas. Eu estava ajoelhado no meu quarto. Eu não falava. Eu não clamava. Eu só chorava. A minha oração parecia a de Ana, só mexia os lábios. Mas entenda uma coisa: quando você não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio. Deus ouvirá o seu coração. Eu me ajoelhei em lágrimas. Falei: Deus, não dá mais. Traz de volta a sua presença. Fala comigo de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quando deu de 20 a 30 minutos que eu estava lá ajoelhado, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: Evandro, tá doendo? Eu lembro que eu desabei. Eu deitei no chão, pastor, e falei: Senhor, tá doendo pra caramba. Deus disse: tá doendo é porque eu te amo. Eu só estou colocando algumas coisas no lugar. Ei, aprenda uma verdade: Deus prefere te ferir do que te perder. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que se Ele perceber que vai te perder, o profeta diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Eu aprendi que aquele momento era o meu processo. Era Deus formando o pão, preparando ele, dando ingredientes, dando àquele pão talvez sabedoria, dando àquele pão talvez maturidade, dando ele a entender que a existência de Deus sobre a minha vida é a prioridade. Porque Deus não levanta de qualquer forma. Porque para chegar no altar tem que começar no altar. Mas a fuga faz você perceber que a presença de Deus é o melhor lugar. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Talvez você entrou aqui hoje sem expectativa de vida. Quando eu estava escrevendo esse esboço em lágrimas, o Espírito Santo gritou ao meu coração: diga ao meu povo que eu estou a sacudir. Chega do tempo da escassez. Se prepare para um coração em chamas. O primeiro amor ainda é real. Talvez o seu processo seja parecido com o meu tempos atrás. Talvez muita gente está aqui da mesma forma. Está aqui o corpo, mas talvez a alma está em outro lugar. Talvez o seu pensamento está em outro lugar. Eu quero dizer para você: volte para cá. Priorize o sagrado. Priorize a presença do Espírito Santo. Dói, pode doer, mas é o processo. Entenda uma coisa: Deus não está preparando promessa para você. Ele prepara você para a promessa. Pode colocar Deus numa caixinha e achar que Ele tem que preparar a promessa para você. Isso não existe. Se Deus disser agora haja, vai haver. Só que o inimigo, ele tenta te atrapalhar de duas formas. Ou ele te acelera, ou ele te atrasa. O mal, a crise da minha geração é a depressão e a ansiedade. A depressão, ela é excesso de passado, e a ansiedade, ela é excesso de futuro.
O inimigo faz isso para você não viver no centro da vontade de Deus. Porque ele sabe que se estiver no centro da vontade de Deus, como o Deuteronômio diz, as bênçãos te seguem. Mas hoje o Espírito Santo encanta na minha alma para te dizer, como Pedro profetizou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele cuidará de tudo. E ainda esse ano, você profetizará como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que o ambiente, oh Pai, possa transferir da tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, corações enchamos aqui neste momento, ó Pai. Eu profetizo, ó Deus, aquilo, ó Pai, que o inimigo tentou, que o Senhor vai transformar aqui hoje na cura da alma. O espírito de morte caia por terra hoje. Eu profetizo sobre essa geração um espírito de vida, um espírito de bons testemunhos. Os teus filhos estão aqui, Pai, de prontidão a ser repartido pelo Senhor. Faça eles entender, que é apenas um processo, mas o Senhor chega. Como Moisés disse, sou como ovelha sem pastor. Acalma o coração dos teus filhos, porque o pastor chegou. Tu és o pastor, Jesus. Faça os teus filhos repousar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebeu a palavra da parte de Deus aí, meus irmãos? Amém?